Queria agradecer a minha presença aqui ao convite da Margarida Alves e do João Relaça. No caso da Margarida já acompanho há muito tempo, no João menos, mas tenho agora o prazer de estar aqui com eles, já tive uma reunião com eles e, na realidade, o desafio que aqui é colocado é difícil, não é? Porque quer dizer, é refletir a partir também daquilo que a Armanda Duarte apresentou, e eu vou fazer aqui uma articulação que espero que resulte, porque não é imediatamente fácil. Talvez para caracterizar que aquilo que me era proposto era falar sobre as relações entre arte e ciência. Também eu tentei ir um bocadinho à procura de um pensamento fundacional que estabelecesse uma relação entre a arte e a ciência, em dois grandes autores clássicos, mas que eu aprecio particularmente. E, por outro lado, eu poderia dizer que o pensamento que a Armanda e a metodologia que revelou aqui é algo profundamente de detalhe, de pormenor, de atenção ao outro. E isso é particularmente importante, quer ao nível da atividade artística, quer ao nível também da atividade científica. E trazia, em primeiro lugar, um pequenino texto que nos fala exatamente de uma relação entre a ciência e a arte e a ciência, uma relação que é difícil e que é importante. E vou pegar exatamente neste pequenino texto que vocês têm aí no ecrã e que diz, no fundo, algo que a ciência, quando nós falamos da ciência na generalidade, falamos sempre na procura de uma maior compreensão do real, de um achievement, de um encontro, de uma superação, de uma resposta relativamente ao real e a um problema, e muitas vezes isso passa pela consciência da verdade. A ciência procura a verdade. Mas a verdade não é uma ideia simples, não é uma ideia sequer consensual, e a verdade da macrofísica não é a verdade da microfísica. A questão do determinismo opõe-se ao indeterminismo do Heisenberg. A questão, portanto, isto significa que a invariância, a simplicidade da ciência, sobretudo ao nível da macrociência, não é compatível com o micro e com aquilo que acontece, por exemplo, na física nuclear. São situações completamente distintas e que levaram realmente a uma grande crise até epistemológica, e à pergunta, nas primeiras décadas do século XX, então, qual é a verdade da ciência e como é que nós podemos captar essa verdade quando o eletrão não se pode determinar a sua localização precisa. Por conseguinte, a verdade não é um conceito que nós possamos definir de uma maneira total, definitiva. É um conceito que se vai construindo, é uma espécie de um construto teórico e que vai tendo diferenças ao longo dos tempos. A verdade para Descartes não é a mesma verdade para Kant. A verdade para Kant não é a mesma verdade para Derrida. E, portanto, há aqui toda uma alteração muito grande. Mas o objetivo da arte será também a verdade? Eu penso, e pensando aqui com estes autores, que um é psicólogo e o outro era ligado à física, que de facto, quando nós falamos da arte, normalmente nós falamos no prazer, na satisfação, no bem-estar. Daí no século XVIII haver muito esta ideia de que a arte era algo agradável, que produzia uma relação harmoniosa com o mundo e que o indivíduo se sentia bem, confortável, não é? Nós também sabemos que a arte não é isso, e penso que o caminho que a arte está a tomar não é exatamente esse. É exatamente o caminho da interrogação, da questionação, do confronto. Aquilo, no fundo, que a Armanda propõe é uma reinterpretação do lugar, do ethos, é uma reinterpretação da natureza, é o ocupar a natureza de uma outra maneira, sobretudo respeitando-a e não, digamos, indo ao encontro da sua destruição, mas respeitar a própria autodestruição da natureza, como um ato artístico também, um ato performativo, porque penso que, apesar de tudo, o que está em causa também é o lado performático dos trabalhos que vocês desenvolveram. Por isso, não é tanto a questão da verdade, mas todos nós sabemos que o ato artístico é um ato verdadeiro, porque é autêntico, mas é, se calhar, na tradição da estética, da filosofia, da civilização ocidental e, quem sabe, também do mundo oriental,
se eu pensar no taoísmo, enfim, também a relação com o belo, ou seja, a arte tem esta capacidade de ser verdadeira, porque ela exprime uma beleza, e a beleza é exatamente, como dizia Kant, essa total harmonia entre as nossas faculdades e o mundo, que se reproduz em nós como uma sensação de bem-estar, de satisfação, em que o homem sabe exatamente, o ser humano, qual é o seu lugar no mundo. A beleza dá-nos exatamente o nosso lugar no mundo, quando outros sentimentos estéticos, como, por exemplo, o trágico, o sublime, nos dão esse desarranjo do lugar do homem no mundo. E há este confronto permanentemente na arte. Por isso, nem o belo nem a verdade são definitivos. O belo é um conceito, uma categoria estética que revela uma experiência estética que tem vindo também a ser muitíssimo modificada ao longo do tempo. E todos nós temos consciência que no princípio das vanguardas do século passado é profundamente questionado essa questão do belo. A arte não é mais para expressar o belo, a arte não pode ser retiniana, como dizia o Marcel Duchamp, mas a arte serve sobretudo para confrontar e para desenvolver uma linha de conceptualidade, como o Duchamp também afirmava. E é também nesse caminho que nós ainda estamos hoje. Eu penso que aquilo que está a acontecer na produção atual ainda tem a ver com as raízes, os ramos que o dadaísmo deixou, o cubismo deixaram há muito tempo atrás, agora, evidentemente, com outras questões e com outros contextos. E por isso eu fui buscar dois autores que, como eu vos disse no início, aprecio muitíssimo em termos de filosofia. Um homem muito atrevido, do século XV, que eu gosto particularmente, que é o Nicolau de Cusa, e um outro homem que não é tão atrevido, mas que, enfim, sobre o qual muita polémica desceu, que é o Leonardo da Vinci. E vou falar um bocadinho dos dois para chamar a atenção que também eles se descentraram de si próprios, que também eles estabeleceram esta relação que a Armanda também referiu entre o finito e o infinito, e particularmente o Nicolau de Cusa, que sobre isso disse coisas extraordinárias que, enfim, a Igreja deixou passar, não sei muito bem como, não é? Bom, a Igreja daquele tempo, agora se calhar não, deixaria sem qualquer problema. Ora bem, e eu trazia aqui dois pequeninos textos do Nicolau de Cusa, de um livro que está traduzido e muito bem na edição da Gulbenkian, que é a Douta Ignorância. Um outro texto dele muito interessante é O Idiota, e o outro texto interessante é A Visão de Deus, que é extraordinariamente maravilhoso. É uma obra poética mais do que uma obra filosófica, e claro que há aqui, em pleno século XV, de um cardeal da Igreja Pontifícia Romana e de um vigário também que ele era, há naturalmente um cruzamento entre a teologia e a filosofia, porque ele é um homem, enfim, da cúria da Igreja, e portanto ele tem essa responsabilização como teólogo. Mas há dois pontos muito importantes que eu queria aqui salientar no pensamento do Nicolau de Cusa. Por um lado, o facto de ele ser um matemático, ele é, para além de teólogo e filósofo, um homem que estuda geometria e que estuda matemática, era realmente muito respeitado no seu tempo por essa, digamos, por esse conhecimento que ele possuía, e por outro lado, ele é um homem que, de uma maneira muito clara, fala da importância do trabalho artístico para além do trabalho do pensamento. É claro que aqui há uma dicotomia fazer e pensar, que aliás a Armanda referiu logo na sua apresentação, mas aqui era uma questão, digamos, mais prática, explicar assim as coisas do que de outro modo qualquer. E como vocês veem, Nicolau de Cusa afirma muito claramente que, tal como Deus é o criador do ser efetivo e das formas naturais, igualmente o homem é o criador do pensamento e das formas artísticas. Estas só existem em semelhança com o seu espírito total, tal como as criaturas se assemelham ao espírito divino. Isto é um passo de gigante em relação à sua época, porque reparem, o século XV e o século XVI, em plena Renascença, são momentos em que há de facto uma afirmação do trabalho artístico e do trabalho criativo. Mas esse trabalho artístico e criativo, que de alguma maneira está associado a um grande desenvolvimento do conhecimento nas áreas da ciência, sendo que o desenho é um instrumento vital para a astronomia, para a biologia, para a anatomia, para tudo o que se fazia naquele tempo, é também uma forma, digamos assim,
de afirmar uma quase rivalidade entre Deus e os seres humanos. Os seres humanos podem criar muitas coisas que não existem na natureza, como dizia Leonardo. A imaginação é infinita, mas o ser humano é finito. E, portanto, há esta relação que, de algum modo, o Nicolau de Cusa procura exatamente apresentar, afirmando de uma maneira muito clara a capacidade criativa do ser humano. Criativo, criador é apenas Deus, que cria a partir do nada, e esta tradição vem desde o tempo dos gregos e até de mais longe, se nós quiséssemos ir mais longe ainda, e aqui a realidade transmuta-se. E é evidente que há aqui um pequeno aspecto histórico importante, é que os textos não eram conhecidos logo neste momento, portanto, embora Nicolau de Cusa fosse um autor do século XV, o texto dele vai ter um impacto muito importante, sobretudo no final do século XVI para o século XVII. Será também um autor que tem alguma relação com Kant, por exemplo, que Kant vai buscar para o seu trabalho, mas há depois a tal relação intrínseca em Nicolau de Cusa entre a geometria, a matemática e aquilo que ele pensa. E os exemplos que Nicolau de Cusa vai dando ao longo do seu texto são sempre relacionados com a ciência e com a matemática. E ele diz ainda, meu Deus, de onde vem a mais alta consideração da minha alma, eu vejo-vos todo infinito. Portanto, a relação de Deus como infinito e do lugar onde as contradições se resolvem, naquilo que se chama a coincidência oppositorum, que é uma outra expressão também de Nicolau de Cusa, ou seja, o ser humano é finito, Deus é infinito, portanto, o conhecimento que o ser humano tem de Deus é um conhecimento muito relativo, porque nós somos criaturas finitas. Mas essa consciência dessa finitude na relação com o infinito e essa descentração que o ser humano pode fazer, exatamente se posiciona naquilo que ele chama a dota ignorância. E porquê isto? Porque ele, no fundo, é um socrático, vai buscar estas ideias naturalmente à filosofia socrática, e esta dota ignorância quer dizer que ele é ignorante, porque ele é finito, mas simultaneamente é dota porque é um alcance extraordinário chegar a esta ideia da nossa finitude e da nossa pequenez e da nossa relação com o infinito. E pensar, sobretudo, que Deus, sim, é o lugar da resolução das contradições, é o lugar de coincidência oppositorum, onde elas já não existem. E, portanto, o trabalho do ser humano é muito parecido com o trabalho do pentágono, que se vai tentando aproximar do círculo, quando nós estamos numa escala cada vez macro, cada vez mais infinita. E, se calhar, há um momento em que chega quase ao círculo, mas não chega. E o trabalho do ser humano é esse. É essa aproximação que nunca chega lá. É essa procura da verdade que nunca é a verdade. É essa procura do belo ou de outra coisa que nunca é o belo. E é essa relação de finitude com o infinito que me surpreende muito no pensamento de Nicolau de Cusa. Bom, mas... Ora bem, eu fui buscar três autores que aprecio muito para pensar em Leonardo. Um deles é o poeta Paul Valéry, um outro é o Ernest Cassirer, que é um extraordinário filósofo, e o Rodolfo Mondolfo, que é um filósofo sul-americano que dedicou uma obra extraordinária que muito pouca gente conhece, que se chama Figuras e Ideias da Renascença, em que ele trata cientistas como Galileu, como Tomás Campanella e, simultaneamente, também o Leonardo da Vinci. Bom, e eu costumo sempre dizer aos meus alunos, desculpa-me só esta pequenina nota, que o Leonardo da Vinci eu estudei como filósofo, na Faculdade de Letras, quando tive uma cadeira de Filosofia da Renascença com o professor Mário Pacheco, e na Faculdade de Belas Artes nós damos o Leonardo como artista. Mas eu, se for para ciências, falamos dele como cientista. E é imparável esta multi-interdisciplinaridade que nós encontramos em Leonardo da Vinci, e multi-interdisciplinaridade é uma palavra inventada, porque ela de facto não existe, como vocês veem. Ora bem, também para Leonardo, como também encontramos em Miguel Ângelo e outros autores, há uma afirmação substanciada desta ideia da criação e desta ideia do autor, que aliás, quer antes o Alberti, quer depois o Leonardo no dito Tratado da Pintura, procura mostrar qual é o papel do artista na sociedade e qual é a ética
qual é o comportamento que o artista deve assumir. O Alberti dedica-lhe um capítulo inteiro, que é a terceira parte do seu Tratado da Pintura, portanto isto mostra bem quão é importante o estatuto do artista e como esse estatuto é um estatuto profissional que ele tem que defender, a par de defender a ideia da criação e da imaginação. E, portanto, no caso de Leonardo, há, segundo o Cassirer, esta profunda simbiose entre o artista e o cientista, naquilo que nós consideramos hoje em dia que é o trabalho de investigação e que é o trabalho artístico, que é um trabalho de investigação, e que é o trabalho científico, que é um trabalho de investigação. Aliás, nós temos ainda hoje muita dificuldade em explicar aos nossos pares, que não são de artistas, o que é isso de investigar em artes. Temos que explicar sempre o que é, porque não faz sentido isto de investigar em artes, não. A arte é um talento, estala-se os dedos e ela aparece. Não, não é isso que acontece com a arte, é muito mais complexo, é muito mais difícil e é tão trabalhoso como na ciência. Ora bem, por outro lado, o Leonardo não é também aquilo que muitos autores da epistemologia e mesmo da filosofia mais geral afirmaram como uma espécie de empirista. Aliás, como alguns historiadores também afirmaram. Não é apenas o empirista. No sentido tucur da palavra, o que é que isto quer dizer? No sentido totalmente simples da palavra. Não, ele não acredita apenas na experiência. Leonardo não é um empirista como foram no século XVIII o Locke, ou o Hume, ou o Hobbes. Não, não é isso que acontece. Leonardo, de facto, tem sempre em conta o papel da razão, o papel da reflexão sobre os dados da experiência, da experimentalidade. Sem isso, ele não consegue avançar no conhecimento. Isso é um dado fundamental. E, portanto, eu queria exatamente sublinhar aqui as palavras de Leonardo, no Tratado da Pintura, quando ele diz: os que se enamoram da prática sem ciência são como o piloto que está num barco sem leme nem bússola, que nunca com certeza sabe onde vai. A prática tem sempre que se fundar sobre a boa teoria. Isto é uma ideia que o Rodolfo Mondolfo traz também dos textos do Leonardo, a partir exatamente desta expressão dele do barco que tem um piloto, mas que se o piloto não sabe pensar, não pode utilizar os instrumentos e não chega a bom porto. Ora bem, o Paul Valéry tem uma posição muito curiosa sobre o Leonardo. E basicamente eu vou resumir. Ele diz-nos que o Leonardo é uma espécie de filósofo e que para ele a pintura é uma filosofia. O que eu acho maravilhoso, ele acaba exatamente o seu texto dizendo isto e refuta de uma maneira muito clara os posicionamentos dos historiadores que não compreendem a obra do Leonardo nesta totalidade de articulação entre a ciência e a arte, que é algo fundamental em todo o seu trabalho, porque elas estão totalmente associadas uma com a outra, como diz o Paul Valéry. E, portanto, o Leonardo parte de uma análise geral, de um contexto geral, para conseguir realizar uma obra particular, porque de facto a obra dele está ligada a um conjunto de relações que no fundo formam um infinito. O Leonardo trabalha ao finito num contexto do infinito e por isso até há aquela piada que se conta e que foi verdade que ele relatou, que uma vez um dos mecenas dele mandou uma piada enorme porque ele, quando teve a encomenda da obra, resolveu começar a experimentar óleos e ervas e não sei o quê, e o Papa ficou a olhar para ele e disse: bom, este nunca mais chegará a fazer a obra porque está a começar pelo fim em vez de começar pelo princípio. E isto relata bem a dificuldade que o Leonardo tinha de ser compreendido no seu próprio tempo. Ele, de facto, era um homem à frente do seu tempo, tal como são todos os grandes criadores, não é o único, mas todos os grandes criadores de toda a matéria, de todos os conteúdos possíveis, estão à frente do seu tempo e o Leonardo, sem dúvida, também o estava. Outro aspecto que eu queria também salientar e que é muito importante no tempo todo que nós temos, pensando na atividade artística ou científica, é a curiosidade. O ser humano é um ser eminentemente curioso e quando eu falei da questão do detalhe, do pormenor, do não deixar nada ao acaso, mas as coisas também se encontram por um acaso, que aliás o Leonardo no Tratado da Pintura também evidencia muito, a importância do acaso é um elemento fundamental para a criação artística. A atenção ao acaso é porque é uma curiosidade prévia. A curiosidade tem que se desenvolver e manter viva. E os artistas têm essa enorme capacidade, como os cientistas, que é serem curiosos. É uma curiosidade que por vezes parece que aconteceu sem nós estarmos a dar conta dela. Mas ela aconteceu porque ela já cá estava.
E, portanto, o trabalho, quando eu falo em trabalho, o trabalho não é apenas, de facto, o estudo no sentido de saber coisas, é também manter ativas a curiosidade, é um elemento muito importante. E tudo para Leonardo é, portanto, esta relação com o conhecimento geral, não é? Que é muito importante. E queria terminar exatamente, não vou agora citar a quantidade de coisas que o Leonardo fazia, porque todos vocês sabem isso, e só queria acabar um pouquinho com esta ideia do Paul Valéry, que eu acho realmente um texto maravilhoso e que todas as pessoas deviam conhecer. Exatamente, é um texto de Leonardo e os outros filósofos, que é um texto pequenino, escrito em 1929, já lá vai tanto tempo, tem quase um século, e ele diz o seguinte: encarado segundo os nossos hábitos, Leonardo parece uma espécie de monstro, centauro ou quimera, dada a espécie ambígua que representa perante os espíritos demasiado hábeis, quando trata de compartimentar a nossa natureza e imaginar filósofos sem mãos nem olhos, artistas de cabeça tão minúscula que só albergam instintos. Ou seja, o artista não é apenas instinto, o artista não é apenas talento, o artista é esta curiosidade que o move, é esta procura por uma interpretação da realidade que vem dar significado à nossa vida. E esta questão é fundamental hoje em dia, quer estejamos a pensar nas questões ambientais, de sustentabilidade, quer do próprio lugar do ser humano no mundo, o tal ethos de que eu falava há pouco, pensando em Heidegger fundamentalmente, ou em Aristóteles também, na Ética Nicômaco. E, portanto, de facto, Leonardo era tudo o que era possível ser-se naquela época. A afirmação do artista, a afirmação do cientista, as mãos dadas entre a ciência e, fundamentalmente, a arte. E, claro, também depois a ligação com a técnica, que a própria Margarida fez há pouco, quando falou da questão do telescópio do Galileu, porque o telescópio já existia, mas a lente que o Galileu lá pôs foi qualquer coisa de extraordinário, e é essa lente que permite ver o movimento da Terra em relação e a Lua, e que permite que o Galileu desenhe as faces da Lua. O desenho do Galileu das faces da Lua é das coisas mais bonitas, mais belas que existe desde todos os tempos, não é? E eu deixo-vos com esta curiosidade. Quem não conhece, mas penso que todos devem conhecer, vá ver os desenhos do Galileu, da Lua, que ele fez durante o verão, as noites seguidas de verão. E isso mostra outra coisa interessante, que é esta relação entre o cientista e a arte, o desenho. E são desenhos lindíssimos. E penso que tentei estabelecer esta relação entre tudo, e o meu tempo já está acabado, não está? Pronto, mas não tenho muito mais para dizer, a não ser que há sempre esta relação entre a arte e a ciência. Diferente ela é da tecnologia ou da técnica, são outras questões que se colocam. E talvez, só para terminar, o grande exemplo que nós temos, importante também pela libertação que permitiu relativamente à arte, foi exatamente o registro fotográfico. Vimos no trabalho da Armanda este registro da fotografia que, no fundo, cristaliza o momento de um processo, que é um processo empírico, um processo reflexivo e, ao mesmo tempo, um processo também de inscrição na natureza. O que fica é o registro fotográfico, e é muito interessante porque o artista hoje usa a fotografia como parte do seu processo artístico, mas quando a fotografia começa, por um lado, a fotografia era utilizada como ajuda, auxílio para a reprodução, para se fazer uma pintura, um retrato. Estou-me a lembrar do Malhoa, que recorreu muito, por exemplo, à fotografia, pensando em autores portugueses. A própria Paula Rego, muito mais tarde, também recorre ao manequim, à fotografia. Mas depois a fotografia também traz um sentido libertador à arte, e a pintura, de certa maneira, emancipa-se da descrição, do relato, porque realmente ela permite ir ao interior do artista, não é? É isso que os primeiros fauvistas dizem, ou seja, a fotografia, como diz o Matisse, libertou a pintura do registro histórico, da pintura histórica, mas, pelo contrário, permitiu uma enorme subjetividade e uma enorme liberdade criativa ao artista. E é isso que, de certa maneira, está inscrito nas primeiras vanguardas. Já não há que relatar a realidade, embora ela continue a ser relatada de outras formas ou de igual forma.
porque nós hoje em dia temos várias hipóteses em cima da mesa. E, por conseguinte, a técnica também é um elemento fundamental. Não há artista que não trabalhe sem técnica, mas isso não é um desvirtuamento da arte, é o caminho natural das coisas, e é assim que devemos entender. Ou então tornando-nos ultra-românticos. Eu não sou contra o romantismo, bem pelo contrário, mas há certos aspectos do romantismo que devemos ter em conta para não os repetirmos, não é? Senão é complicado. Bom, eu dou por terminada e obrigado. Obrigado, professora. Muito bem, foi ótimo. Obrigado.